Na aula passada, nós falamos sobre trabalho, sobre potência mecânica. Nessa aula, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto e nós vamos resolver algumas questões sobre o teorema da energia cinética. Vamos lá. Primeira questão. Um bloco de massa igual a 1,5 kg é lançado sobre uma superfície horizontal plana com atrito. Superfície plana com atrito. Com uma velocidade inicial de 6 metros por segundo, ao tempo inicial de 0 segundo. Ele percorre uma certa distância, numa trajetória retilínea, até parar completamente em 5 segundos, conforme o gráfico abaixo. O valor absoluto do trabalho realizado pela força de atrito sobre o bloco é... Então, pessoal, observe aqui o gráfico que ele está mostrando aqui o movimento retilíneo uniformemente variado, com uma aceleração aqui negativa, porque ela está diminuindo aqui a velocidade. O módulo da velocidade aqui vai estar diminuindo aqui. Então, ele, quando chega no tempo 5, ele vai ter uma velocidade zero, né? Aqui, ó, velocidade zero. E a velocidade inicial dele é essa aqui, de 6 metros por segundo a 6 metros por segundo. E aí ele pergunta qual é o trabalho realizado. A gente não pode utilizar aquela funçãozinha aqui, que nós vimos na aula passada, porque a força não... Então vamos lá, pessoal. Para a gente responder essa questão, a gente pode estar utilizando o teorema da energia cinética. Você pode estar me perguntando por que o nome teorema? Por que um teorema é diferente de uma lei da física, por exemplo? Por que a gente não fala lei da energia cinética, e sim teorema da energia cinética? Então, pessoal, para você entender a diferença de teorema para lei, é bem simples. Basta você lembrar qual é o teorema que você mais utiliza na matemática. É o teorema de Pitágoras. E o que ela difere de uma lei? Por que ela não é uma lei de Pitágoras? Pessoal, as leis de Newton explicam como a natureza se comporta. Então, como algo se comporta, a explicação do porquê é uma lei da ciência, é uma lei. Quando a gente fala de teorema, a gente não está explicando algo, a gente está aplicando um método. Ou seja, está fazendo uma ferramenta para achar algo. Então, o teorema da energia cinética não explica a energia mecânica. Ela só é uma maneira matemática de se encontrar a energia cinética, tá bom? Não está explicado o que é o teorema, o que é a lei. Agora nós vamos para a questão. O teorema da energia cinética diz que o trabalho realizado por um corpo vai ser exatamente igual à variação da sua energia cinética. A energia cinética é uma energia que está relacionada com o movimento. Ou seja, ela só existe se o corpo se movimentar. Então é preciso que tenha velocidade. A velocidade tem que ser diferente de zero. E ela pode ser calculada como produto da massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Ela pode ser utilizada para calcular a energia cinética, por exemplo, de um planeta inteiro em órbita, como também o movimento de um elétron em torno do núcleo. Então, ela se aplica numa imensa vastidão de aplicações na ciência em geral, tá bom? Então vamos lá. O que a questão nos diz? Que eu pego a variação da energia cinética, que é a energia cinética final menos energia cinética inicial. Por quê? Porque nós estamos pegando aqui, ó, variação. A variação delta significa isso, né? Então, o que nós vamos pegar? Nós vamos pegar a massa vezes a velocidade final ao quadrado, dividido por 2, menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2. Isso aqui, pessoal, você pode transformar, podemos transformar assim, massa V final menos V inicial
ao quadrado dividido por 2. A velocidade final aqui é zero. Porque ele vai estar aqui, então a velocidade final aqui é zero. Então a velocidade final é zero, isso aqui todo vai embora. De modo que vai ficar apenas a parte negativa da massa, velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Ou seja, menos, que é o valor da massa, ele dá na questão, né? A massa é 1,5, dá aqui na questão, né? Vezes a velocidade inicial dele é de 6 metros por segundo. 6 metros por segundo ao quadrado aqui. Dividido por 2. Você aqui fazendo as contas, você vai encontrar um trabalho de menos 27 joules. Joules é a unidade de energia, tá bom? Que é a mesma unidade de trabalho. Tá certo? Então, ele quer saber o valor absoluto. O valor absoluto é o módulo. Então, o módulo do trabalho é 27 joules. E tem lógica o trabalho ser negativo. Por quê? Porque ele está perdendo aqui velocidade. Então, ele está perdendo energia. Que tipo de energia? Energia cinética. Vamos para a próxima questão. Uma força horizontal de módulo constante. Opa, que facilitou para a gente, não foi? Porque ele está dizendo que é constante. Então, nós vamos poder utilizar aquela formulazinha do trabalho de uma força. É aplicada sobre um carrinho de massa de 10 kg. Então, ele está dando a massa aqui. Que se move inicialmente com a velocidade de 18 km por hora. Tomar cuidado com esse km por hora. Por quê? Porque no Sistema Internacional de Medida tem que ser metro por segundo. Já já a gente vai transformar. Sabendo-se que a força atua ao longo de um deslocamento retilíneo, então dá o deslocamento, ó, 2 metros. A velocidade final do carrinho, ou seja, ele quer descobrir qual é a velocidade final, após esse percurso, vale aproximadamente. Então, pessoal, nós temos agora dois tipos de soluções. A gente pode encontrar essa função de duas maneiras diferentes. A gente pode trabalhar com a questão do teorema da energia cinética, que nós vamos ver que é muito fácil. E também nós podemos utilizar as leis de Newton. E nós vamos ver que nesse caso vai ficar um pouco mais trabalhoso. Vamos fazer nas duas situações, tá bom? Então, antes de tudo, para a gente não esquecer, vamos transformar logo a velocidade inicial. Basta pegar o 18 e dividir por 3,6. Dividindo aqui, nós vamos encontrar 5 metros por segundo. É só transformar quilômetro por hora para metro por segundo, tá bom? Então, nós vamos para a primeira solução. A primeira solução, ela vai utilizar o teorema da energia cinética. O teorema da energia cinética diz que o trabalho realizado tem que ser igual à variação da energia cinética. O trabalho aqui, como a questão diz que a força é constante, você também pode utilizar F vezes D. A gente não precisa colocar vezes o cosseno, porque ele já coloca que é um deslocamento retilíneo, né? Então, a gente não precisa desse cosseno aqui. E aí, a gente vai pegar a massa, dividir por 2 vezes. Então, a gente vai pegar a velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado, como nós vimos na questão anterior. Então, a força aqui vai ser de 100 newtons, que ele dá na questão, vezes o deslocamento, ele deu na questão, que também é 2. Ele diz que a massa do corpo é de 10, dividido por 2, vezes a velocidade final, é o que eu quero descobrir, menos a velocidade inicial. A velocidade inicial é 5 ao quadrado. Então, a gente isolando aqui, esse VF aqui, vai ficar 40 mais 25, tá certo? Então, é só você fazer as contas, aqui dá 200, aqui dá 25, aqui dá 5. Aí esse 5 passa para outro, 25 passa para o outro lado, que vai ficar esse 25 aqui. E aqui o 100 vai passar dividido por 5, tá bom? Então é só você fazer essas continhas aqui, não é complicado. Então a velocidade final ao quadrado vai dar 65.
Então, a gente passa ao quadrado, passa para o outro lado como raiz quadrada, vai ficar raiz de 65. A raiz de 65 não tem exato, mas eu tenho um valor aproximado de 8,1 metros por segundo. Então, a resposta aqui é letra B. Como a questão pede aproximado, esse aqui está valendo. E se a gente fosse utilizar as leis de Newton? Bem, para a gente utilizar as leis de Newton, a gente tem que utilizar a equação da força resultante. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. A força resultante aqui é 6, a massa aqui é 10, aí nós temos aqui o valor do A. Portanto, o valor do A é de 10 metros por segundo ao quadrado. Como a aceleração é constante, ela é uma questão que fala de movimento uniformemente variado. E na equação de movimento uniformemente variado, a gente pode utilizar a equação de Torricelli, que diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a delta S. Então, eu quero descobrir que é a velocidade final. A velocidade inicial aqui, que a questão nos dá, é de 5 ao quadrado. Aí, nós vamos pegar mais 2 vezes a aceleração. A aceleração a gente viu que é 10. E o deslocamento é de 2. Você fazendo as contas aqui, você vai encontrar exatamente também 65, ou seja, a raiz de 65, que vai dar aproximadamente 8,1 metros por segundo. Bom, então essa maneira é a maneira utilizando o teorema da energia cinética. E a segunda solução é utilizando as leis de Newton e o movimento retilíneo uniformemente variado. O gráfico a seguir relaciona a intensidade da força F em posição X durante o deslocamento de um móvel com massa igual a 10 kg, na posição X igual a 0, até o repouso em X igual a 6. O modo da velocidade do móvel na posição 0 é igual a... Então, pessoal, olha, observe. Aqui, toda vez que você tiver um gráfico para você analisar, veja logo do que ele se trata. Então, aqui é um gráfico que vai falar de força vezes deslocamento. Força vezes deslocamento é nossa ideia de trabalho. É nossa ideia de trabalho. E o que acontece aqui? Vamos agora analisar o gráfico. Aqui tem uma força negativa. O que é uma força negativa? Está indo contra o movimento aqui. Depois ela vai chegar bem que a força vai ser zero. Que ele diz que é exatamente o ponto que ele vai ficar parado. Então, nós vamos ter que utilizar o teorema da energia cinética. Que diz que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Como aqui é a energia cinética final menos a energia cinética inicial, e como ele vai ficar parado, o final vai ser zero. Então, o trabalho vai ser menos mv dividido por 2. Como a gente pode calcular o trabalho, ele quer saber a velocidade, mas a gente quer descobrir isso aqui, né? Então, a gente tem que ter o trabalho e a massa do corpo. A massa nós já temos, que é 10. Então, está faltando descobrir o trabalho. Sabendo o trabalho, a gente vai descobrir a velocidade. Nós já vimos na aula passada que o trabalho corresponde à área. Isso aqui é a área do trapézio, que é base maior, base menor, vezes a altura dividido por 2. Então, vai ficar... A base maior aqui é 6. A base menor é 3. Vezes a altura aqui é 10, você pode pegar módulo. Isso tudo aqui você divide por 2. Então, ele vai dar 45 joules, né? Só que aqui é um módulo, viu, pessoal? Como ele está embaixo aqui, ele vai ser negativo, tá bom? Vou colocar aqui o sinal aqui para lembrar, vai ser negativo. Então, vai ficar menos 45, que é o do trabalho, a gente calculou pela área. Aqui nós temos 10 dividido por 2, vezes velocidade inicial ao quadrado. Aqui, negativo. Então, menos com menos vai dar mais. Então, vamos colocar aqui 45 igual a 5, V inicial ao quadrado. Então, esse 5 está multiplicando, o V ele vai passar dividindo. Então, é 45 sobre
5, que vai dar 9, né? Velocidade inicial ao quadrado igual a 9. Então, nós vamos pegar aqui raiz de 9. Raiz de 9, portanto, aqui vai ser 3 metros por segundo. Tá bom, pessoal? Pessoal, por hoje é só. Não esqueçam de dar uma estudada no material didático. Procura lá. Trabalho, potência e teorema da energia cinética. É muito importante você assistir algumas outras aulas no YouTube, como também estudar pelas resoluções do seu livro didático. E não esqueça de fazer a atividade semanal. Um abraço e até mais.